A paz, amados, tudo bem com vocês? Então, hoje o Senhor me trouxe mais uma palavra, né? Desde ontem eu venho trazendo, né? Eu escrevo, né? Os tópicos, tudo que o Senhor me dá. Eu vou anotando tudo que o Senhor vai falando comigo. Então, hoje eu trouxe mais uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Vou falar também um pouco sobre a minha experiência, né, como mulher sábia. Como que eu fiz com que meu casamento hoje fosse uma bênção, né? Muitos sabem como foi a minha história, qual foi o meu testemunho, e hoje eu posso falar que hoje eu vivo um casamento abençoado. A palavra hoje está em Provérbios 14:1. A mulher sábia edifica a sua casa, mas com as próprias mãos a insensata derruba, ou a tola destrói, depende da versão da sua Bíblia. Amém? E aí o Senhor estava falando comigo e falou comigo sobre o que eu passei, né? Nesses 19 anos, né? Eu tenho 19 anos de relacionamento, tenho 5 anos de casada, né? Durante 13 anos eu orei pelo meu esposo, para que o Senhor resgatasse ele, para que o Senhor fizesse um milagre na vida dele. E tudo que eu orei ao Senhor, hoje ele é, né? Eu falo que para algumas pessoas que vêm pedir aconselhamento, eu falo que nós temos que pedir com detalhes ao Senhor. O Senhor sabe o que está no seu coração. Ele sabe de tudo. Mas nós precisamos pedir com detalhes. Às vezes o Senhor precisa ouvir da nossa boca o que realmente a gente quer, né? Então assim, eu pedi para o Senhor que ele tivesse o desejo no coração de ser um pastor. E hoje ele é um pastor abençoado, que abençoa a minha vida mesmo, e que eu tenho um casamento abençoado. Eu costumo dizer, né, que todas as brigas e discussões que nós tivemos ficou para trás, né? A gente zerou o estoque de briga, zerou o estoque de discussão, porque a nossa vida era uma confusão mesmo. Vivíamos na delegacia, né, de agressões verbais e até físicas, né? Eu e meu esposo, mas mesmo assim eu não desisti dele, porque o Senhor colocou no meu coração que era ele. Então eu desisti, eu lutei, eu orei, fiz campanha, fiz jejum. Mesmo sozinha na minha casa, de madrugada eu fazia campanha. Mesmo sozinha na minha casa eu fazia jejum. Então, às vezes, você tem que lutar pelo aquilo que você quer, né? Hoje tem 5 anos que eu casei do jeito que eu queria, né? Que eu queria muito casar no civil e na igreja, de noiva, tudo bonitinho, e o Senhor ele fez com que isso acontecesse, fez esse milagre. Eu não tinha dinheiro nenhum, nem meu esposo tinha dinheiro nenhum, mas o meu casamento foi abençoado, né? No YouTube tem um vídeo do meu casamento, eu cantando, né, para o meu esposo no dia do casamento, e vocês podem ver que eu estava de noiva, que tinha convidados, tinha padrinhos, tinha bastante gente, tinha decoração, e assim, foi uma bênção. E tudo isso foi Deus que providenciou nas nossas vidas, né? Eu vou começar aqui a falar sobre o que o Senhor colocou no meu coração, né? Para que nós venhamos fazer com que o nosso casamento se torne uma bênção, né? Então, o que que acontece? Nisso, o que eu posso dizer, né? Claro que tem várias coisas. Não posso dizer que todos os casamentos foram iguais aos meus, ou que estão sendo iguais aos meus, mas isso são atitudes que a gente precisa tomar, às vezes, para que o nosso casamento venha mudar, para que a nossa vida venha mudar, venha dar uma direção ao contrário daquilo que está indo, né? Então, assim, o primeiro tópico é: assuma os seus erros. O que que acontece? Eu sempre colocava a culpa no meu esposo. Eu nunca assumia a culpa dos meus erros. Eu achava sempre que ele estava errado e que eu sempre estava certa. E isso está errado. Porque às vezes nós precisamos reconhecer quem nós somos. Quais os nossos erros? O que que a gente está cometendo de errado? Por que que isso está acontecendo? Cada ação tem uma reação. Então, assim, ore, né? O que que eu fiz? Eu não reconhecia os meus erros. E aí eu peguei e comecei a perguntar para Deus o que estava acontecendo.
E o Senhor colocou no meu coração primeiro, né? Que eu estava errada. E a mesma coisa, nesse mesmo tempo, ele estava falando com o meu esposo. O meu esposo sempre também me criticava, sempre me apontava e ele sempre estava certo. Então nenhum dos dois batia, né? Sempre os dois eram os donos da razão. Então o que que acontece? Nisso, o meu esposo, né? Deus começou a trabalhar no coração dele também, falando que era para ele consertar os erros dele primeiro, para depois apontar os meus erros. Então, assim, ore para que Deus venha mudar você primeiro. Então, assim, primeiro você tem que orar a Deus para que você venha mudar, né? Você venha mudar. Então, o seguinte, deixa eu só mudar aqui um negocinho aqui do YouTube, que eu tô colocando um louvorzinho de fundo, né? E, assim, porque aqui tem muito barulho, né? E as crianças também estão em casa porque acabou as férias. E aí, às vezes, dá uma brigadinha, né? Então, já sabe como é que é, né? Então, assim, ore para que Deus venha mudar você primeiro. Então, peça para o Senhor colocar no seu coração, te mostrar quais os seus erros, o que você precisa mudar, o que está acontecendo, né? Não coloque culpa no outro. Então, assim, primeiro, olhe os seus erros e não coloque culpa no outro. Às vezes o erro é seu, ou às vezes o erro é meu, e eu tô colocando culpa no meu esposo. Mesmo que meu esposo não fosse... Meu esposo não era convertido. Meu esposo, ele zombava da minha cara por eu ser uma evangélica. Ele não acreditava. Ele acreditava nas pernas e nos braços dele. Ele não acreditava em Deus. Então, ele realmente zombava da minha cara. Aí, o que que acontece? Mesmo ele não sendo assim, pastora, mas ele não é crente. Ele também não era crente, meu esposo também não era crente, né? Se eu for contar o testemunho do meu esposo, é muito forte. Meu esposo usava drogas, meu esposo fazia um monte de coisa errada, andava com gente que também não fazia muita coisa boa. Então, assim, isso só ele pode falar do testemunho dele. Um dia eu vou fazer um vídeo com ele contando o testemunho dele. Aí, o que que acontece? Eu comecei a reconhecer os meus erros. Eu comecei a mudar os meus erros. Então, a partir do momento que eu comecei a tomar diferentes atitudes, então ele também começou a mudar comigo. Então, assim, eu comecei a ter atitudes diferentes e ele começou a ter atitudes diferentes comigo, né? O que que acontece? Um dia uma pastora veio falar pra mim assim, pastora Valéria, falou assim pra mim: quando ele chegar na sua casa e te tratar mal, você trate ele bem. Aí eu falei pra ela: mas como assim? Eu não aceito isso. Se ele me tratar mal, eu vou tratar ele mal. Se ele me dar porrada, eu vou dar porrada nele. Se ele falar isso pra mim, eu vou falar isso pra ele. Ela falou assim: não, você tem que fazer ao contrário. Você tá errada. Você que tem que fazer a diferença. Ele não é crente. Quem é crente é você. Aí, mesmo me doendo, porque é personalidade forte, né? Então, mesmo me doendo, ele chegava, às vezes ele me chamava de lixo pra baixo. E eu falava pra ele: eu te amo. Aí eu fazia um suco pra ele, colocava uma gotinha de óleo da unção, e ele não tomava, né? Ele falava: tem alguma coisa aqui, eu não vou tomar. Eu fazia um bolo pra ele não comia. E até que um dia ele começou a pegar confiança e tomar e a comer o que eu fazia. Então, assim, eu comecei a usar estratégias, né? Eu comecei a orar. Então, assim, eu ungia minha mão e pegava nele, tocava nele. Às vezes ele: não toque em mim, não toque em mim. E isso você sabe o que é. E às vezes ele pegava e deixava eu tocar. Mas Satanás, ele sempre tem um plano para te derrubar. Eu ia tocar nele, ele não deixava eu tocar nele de jeito nenhum. Mas quando eu não estava com as mãos ungidas, ele deixava eu tocar nele. Então eu comecei a falar assim: não importa se a minha mão está ungida ou não. Se eu tocar nele, eu vou abençoar a vida dele. Ele vai mudar de vida. E aí eu comecei a fazer dessa forma, né? Então, ele me tratava mal, eu tratava ele bem. Chegou um tempo que ele ficou com vergonha de me tratar mal. Então, eu comecei a tratar ele bem, né? Mesmo ele me tratando mal, mesmo ele falando: você é um lixo, você não presta, você é vagabunda, né? Porque era desses níveis para baixo.
né, a nossa relação. E aí eu comecei a falar para ele: eu te amo, eu gosto de você, eu te abençoo. E eu falava para ele. E aí ele começou a achar estranho. Ué, ela não me xinga mais, ela não retruca mais o que eu faço, né? E aí é que eu falei, tem uma ação e tem uma reação, né? Se você agir de uma forma diferente, ele vai reagir de uma forma diferente. Isso é a mesma coisa, homens e mulheres, mulheres e homens, né? Vice-versa. Segundo tópico, mude suas atitudes. Né? Isso eu já falei, como você trata ele, seja carinhosa, esse é o segundo tópico, já juntei tudo, no primeiro e no segundo tópico, né? Seja carinhosa, trate ele bem, né? Eu coloquei até aqui, mas se ele me trata mal, ele vai prestar conta com Deus. O que acontece? Um dia, eu falei pra ele assim, ele tava me dando uma carona até uma célula, eu participava de uma igreja, e aí eu falei pra ele, ele falou assim: o que você quer? Eu falei: eu quero casar com você. Ele falou assim: mas eu vou te trair todos os dias. Aí eu falei pra ele: não importa, porque naquela hora o Espírito Santo falou comigo: se ele te trair todos os dias, você é menina dos meus olhos e ele vai prestar conta comigo, não vai ser com você. Então acalma seu coração. Se ele fizer algo errado, ele vai prestar conta com Deus, não é com você. E quando se cai na mão de Deus, ninguém tira. Ninguém tira. Então, a pessoa vai prestar conta com Deus. E aquilo, eu era uma pessoa tão ciumenta, que naquele momento, Deus tratou o meu coração. Hoje eu não tenho ciúme dele. E a gente tem uma empresa, né, um lava rápido. E muitas vezes eu ajudo, eu lavo também carro, eu aspiro carro, eu atendo cliente, eu recebo, todas essas coisas, corro atrás de um monte de coisa. E aí, às vezes aparecem mulheres lá, bonitas, e dão em cima dele. E eu vou lá, atendo com maior educação. Mas se fosse antes, eu pegava a mulher e dava porrada nela, né? A Elaine do eu velho, né? Não a Elaine tratada por Deus, como eu sou hoje. E agora eu trato as pessoas bem, ele vai se esquivando, né? E eu continuo tratando a pessoa bem. Ó, você precisa de alguma coisa? Eu tô aqui para te atender, né? E a pessoa até fica com vergonha, né? Então, assim, se acontecer algo, ele vai prestar conta com Deus. Não vai ser comigo, não. Porque prestar conta comigo é simples. Agora, prestar conta no tribunal de Deus, no dia do juízo final, na hora que os anjos abrirem os livros e falar sobre toda a sua vida, sobre tudo aquilo que você fez na terra, e aí você vai ter que prestar conta com Deus sobre aquela maldade que você fez, aí vai ser muito difícil, porque qual será o galardão que vai receber, né? Não queira prestar conta com Deus você, sabe? Então, se você tem alguns erros, você conserte-os. Conserte os seus erros. Então, não preste conta com Deus você. Deixe a outra pessoa prestar conta com Deus, né? Então, o que acontece? O que eu falo aqui? Pelos seus atos, é melhor você cometer o bem do que cometer o mal. Porque se você vai prestar conta com Deus pelo seu bem e pelo seu mal, né? Não é porque eu vou fazer o bem e não vou prestar conta com Deus. Você vai receber o galardão no dia do juízo final, né? Você é menina dos olhos de Deus. O Senhor, ele fala que você é menina dos olhos de Deus. Então, assim, se a pessoa tá te maltratando, se tá te fazendo mal, uma coisa eu vou te falar, ele vai prestar conta com Deus. E a mesma coisa o homem, eu não tô querendo ser feminista nem nada. A mesma coisa com o homem, se ela faz mal para você, ela vai prestar conta com Deus. Você também é menino dos olhos de Deus. Porque Deus fez a gente como semelhança a ele. Então, se você maltrata alguém, então você vai também prestar conta com Deus. Não importa, né, o gênero da pessoa, o sexo, se é masculino ou se é feminino, né? 3. Faça na sua casa para os seus. O que eu quero dizer com isso? Né? Tem pessoas que é o seguinte, na rua,
né, para os vizinhos, para os amigos, na igreja é mais prestativa, é mais atenciosa, é mais carinhosa, e em casa é um cavalo, sabe? Tem muitas mulheres assim, muitos homens assim. Ah, vou lá, compro uma caneta e dou pro meu vizinho. Mas para minha esposa eu não compro uma caneta, pro meu esposo eu não compro uma caneta? Que negócio é esse? E a caneta é só um exemplo, né? O que que acontece? Eu vejo assim, para ir pra igreja, pra sair, me arrumo bonitinha, tô cheirosinha. E em casa, tô com a camiseta do candidato, né? Toda descabelada e fedendo. Ah, pelo amor de Deus, né? Vamos, né, nos arrumar, vamos nos dar valor, né? Vamos nos arrumar para os nossos maridos, os homens vamos nos arrumar para as mulheres, né? Para as esposas. Eu vejo muito o seguinte: as pessoas ganham coisas. Vou dar um exemplo. Ganhei várias kits de sobremesa no meu casamento. E aí nisso, eu só vou usar em ocasião especial, quando vier visita. Como assim? Agora sua família então não merece? Não merece usar o potinho que você ganhou em especial? Sua família não é especial, então só sua visita é especial. Só os de fora é especial. Então sua família não pode usar aquele copo bonito que você ganhou? Ou aquela toalha de mesa bonita que você pode colocar em cima da mesa? Não, você só coloca os trapos quando tá dentro de casa, né? Quando tá só os filhos e o marido, né? A esposa e os filhos. Aí coloca só os trapos. Mas quando chega a visita, eu vou colocar a melhor toalha, a melhor louça, a melhor panela, o melhor copo. Porque eles são mais valorosos do que a sua família. Nós temos que focar, né? Às vezes, o seu marido só tem mais um dia de vida, a sua esposa só tem mais um dia de vida. Aproveite. Aproveite. Não se arrependa do que você não fez. Faça, né? As pessoas falam assim: nossa, mas você para de fazer tudo e deita lá do lado do seu esposo para assistir um filme? Sim, eu faço isso. Porque é muito raro. A gente só tem folga de domingo. Ou quando chove, né? E aí o que que acontece? Tem louça para lavar na pia. Tem louça para lavar na pia. Mas às vezes eu prefiro fazer isso mais tarde, mas deitar na cama do lado do meu esposo e assistir um filme com ele, fazer um carinho nele, tá ali abraçado com ele, assistindo um filme, dando risada, brincando. Agora eu vou ficar esquentando com louça enquanto meu marido tá em casa, que eu posso aproveitar ele. Nós temos que focar. O que é mais importante para você? Se ele ou você morrer amanhã, a louça vai ficar aí do mesmo jeito. Bom, eu posso estar errada, mas eu penso dessa forma. Eu prefiro dar mais valor para o meu marido do que com uma louça suja na pia, porque eu posso fazer isso depois. E se eu não puder fazer depois e eu morrer, alguém vai fazer, né? Tem pessoas que se matam de limpar a casa, ficam 24 horas limpando casa. E aí a pessoa morre. E aí o que que acontece? Outra pessoa entra na casa e ela faz o serviço. E aí? Minha mãe morreu, eu tinha 4 anos. O médico mandou ela para casa. E aí o médico falou assim para ela aproveitar. Ela tinha uma semana em casa. O médico já sabia que ela ia morrer. Ela veio para casa, ela fez faxina na casa inteira. O chão era de vermelhão, então ela encerou a casa toda. Ela poderia ter feito diferente. Ela poderia ter ido para um lugar que ela queria. Ela poderia ter curtido as filhas. Ela poderia ter curtido o marido. Mas não, ela preferiu fazer uma faxina. Cada um tem uma escolha. Eu tinha 4 anos, minha irmã tinha 1 ano e 8 meses. Ela podia ter colocado mais lembranças na minha mente, né? Ter gravado na minha mente mais lembranças. Mas a escolha foi dela. Eu não a culpo por isso. Talvez ela nem sabia também, talvez estava atordoada, porque sabia que ia morrer, né? Porque o câncer corroeu o estômago dela, não tinha mais estômago. Então o câncer se alastrou. Mas pensa, o que é mais importante para você? Eu tenho 3 filhos, um de 12, um de 9 e um de 3. Às vezes eu prefiro estar com eles do que fazer alguma coisa. Me ocupar com eles do que fazer outra coisa, né? A mesma coisa com meu esposo. Eu prefiro deitar com ele, sair com ele, dar risada, brincar,
porque a gente é dois bobos, né? Então a gente brinca mesmo. Então, do que ficar me ocupando lá com outra coisa, outra hora eu vou lá e lavo a louça, sabe? A louça não vai sair correndo da pia. Ninguém vai lavar, né? A não ser você e os da sua casa. Então, assim, dê mais valor, foco. Esse é o importante, é foco, né? E agora vem um assunto polêmico. Qual que é o assunto polêmico? Seja submissa. Ah, mas agora você tocou na ferida. Ah, mas agora você tá falando besteira. Ah, mas agora isso, isso e aquilo. O que que acontece? O ser submissa não é ser escrava de ninguém. O ser submissa não é você ser pau mandado de ninguém. Ninguém vai vir pra cima de você, né? Então, ser submissa é diferente. O que que acontece? Eu tô mandando aqui uma mensagem pro meu esposo, porque ele tá me ligando, né? Só um minutinho. Pronto. Muitos entendem de forma errada o que é ser submissa. Então eu fui também procurar no dicionário, fui procurar em vários lugares o que é ser submissa. Aí, aqui ó, muitos entendem errado o que é submissão. Submissão não é o que não é você fazer tudo que o marido manda, não é abaixar a cabeça e colocar um cabresto, né? Você não é escrava. Você é submissa a várias pessoas, a chefe, a líder, a amigos, a parentes. Você é submissa a um monte de coisa. Submissão é obedecer. Você é submissa ao seu chefe. Se você não for, você vai perder o emprego, né? O que a submissão das mulheres cristãs é diferente do que as pessoas do mundo falam. No mundo, a submissão é totalmente diferente do que no mundo cristão, né? Para nós, o significado de submissão é respeitar a autoridade e os desejos dos outros. O que eu posso fazer? O que eu posso falar aqui? A obediência, né? A obediência, ela gera bênção. O que o Senhor... Eu fui procurar vários textos aqui que eu anotei. Então, assim, a autoridade de Deus está acima de... a autoridade de Deus está acima de qualquer autoridade e devemos sempre obedecer a Deus. Então, assim, primeiro você obedece a Deus, depois você obedece o seu esposo. O seu esposo é o cabeça da sua casa, sim. Só que é o seguinte, ele não manda em você. Submissão não é mandar, né? Não é mandar em você. O que acontece na minha casa? Quando meu esposo vai fazer algo, ele vem e pergunta pra mim. É a mesma coisa eu. Quando eu preciso de algo, eu preciso comprar alguma coisa, eu preciso de algo, eu vou também. E o que acontece? Eu vou... Deixa eu terminar de responder meu esposo aqui. Eu vou e pergunto pra ele também, né? Em Tiago 4:7 tá escrito assim. Vou pegar minha Bíblia aqui. Em Tiago 7:4. Em Tiago 4:7, me desculpem, tá escrito: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Primeiro você se sujeita a Deus. Você obedece a Deus, respeita a autoridade que ele tem na sua vida, para que o diabo fuja de você. Então, se sujeite. Está escrito em Efésios 21. Efésios 5:21. Sujeitai-vos uns aos outros no temor de Deus. Então, primeiro você se sujeita uns aos outros, no temor do Senhor. Então, primeiro é Deus, depois é os outros, né?
Ah, mas então quer dizer que eu tenho que agora obedecer todo mundo e ninguém me obedece. Não, não é assim. Tem o casal. O homem é o cabeça da casa, depois vem a mulher. Os filhos se sujeitam aos pais. Então, primeiro, mas vamos supor, eu sou chamada para pregar. Primeiro eu falo com meu esposo. Eu fui chamada para pregar em tal igreja, que não sei o quê. Ele falou amém. E aí ele me abençoa, ele ora por mim, ele me acompanha. Então, assim, nós dois estamos juntos, andamos juntos. Quando vamos decidir fazer alguma coisa, quando tomamos algumas decisões, somos juntos. Não tomamos decisões sozinhos. Não somos mais sozinhos. Então, nós tomamos decisões juntos. Mas se você contraria, conversa, porque um vai ceder. E não é na briga, não. Não é na briga que isso acontece, não. Sabe? Em 1 Pedro 2, está escrito dessa forma: sujeitai-vos, pois, por amor do Senhor, a toda ordenação humana, quer ao rei, quer ao superior, quer aos governantes, quer aos que por eles são enviados, para castigo dos malfeitores e louvor dos que fazem o bem. Então, você tem que se sujeitar, você está se sujeitando ao governo. Só que primeiramente vem a Deus. O que eu entendo sobre isso? Eu entendo o seguinte, que eu tenho que primeiro me sujeitar a Deus, eu primeiro tenho que obedecer a Deus. Se alguém fala para mim fazer algo que não é da vontade de Deus, eu não vou fazer, porque primeiro eu obedeço a Deus, né? Aqui, Atos dos Apóstolos 5, em Atos dos Apóstolos 5, 29. Pedro e os apóstolos, porém, responderam: mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Então, primeiro eu obedeço a Deus, depois aos homens. Então, eu tenho que me sujeitar a obedecer ao Senhor. Em Efésios 5, 22, é o ponto. É o ponto que eu queria chegar para vocês. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele mesmo o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam sujeitas tudo a seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama sua mulher, ame-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Aí você me diz o seguinte: é mais fácil você ser submissa ao seu marido do que o seu marido amar você como a própria igreja, como Cristo amou a própria igreja. Sabe por quê? Porque Cristo, o papel do marido é mais difícil. Porque Cristo, ele amou a igreja a ponto de se entregar, de entregar a vida dele pela igreja, que somos nós. Então, Jesus se fez maldito na cruz. Ele foi crucificado por causa do amor dele por nós. Então, o marido tem que amar a mulher conforme Cristo amou a igreja. Não é um papel mais difícil do marido do que da mulher? Bom, pela minha opinião, eu acho. Na minha opinião, é mais difícil você amar a outra pessoa como a si próprio, amar a outra pessoa a ponto de entregar a própria vida, né?
quando a gente desobedece, quando a gente não obedece a Deus, sabe qual é o nome disso? Rebeldia. E a rebeldia, ela traz maldição. Quando o marido tem abuso de autoridade, dominador, opressor, nessas situações, você tem todo o direito de se defender e rejeitar as atitudes erradas do marido. A culpa não é sua. A culpa é dele, por ser essa pessoa. Você tem o direito de procurar ajuda, você tem o direito de ir atrás do que é bom para você. Você tem o direito. Só que isso pode mudar na sua vida a partir da oração. A oração, ela pode tudo, ela muda tudo, ela transforma tudo. A oração é a chave da vitória. Ah, todo mundo fala que a oração é a chave da vitória. Eu pensava da mesma forma. Mas hoje eu sei que a oração é a chave que pode mudar tudo. A minha vida mudou, o meu casamento mudou. Então, ore. Mas primeiro, quando seu esposo for assim, primeiro você vem e obedece a Deus. Ah, meu marido não é crente. Obedeça a Deus. Ah, meu marido faz uns negócios que é errado. Obedeça a Deus. Não que você venha desrespeitar o seu marido. Não que você venha afrontar, nem que você venha brigar pelo que ele está fazendo errado. Ore por ele. Trate ele bem. Esse é o segredo. Né? Não dê uma de mulher chiliquenta. Não dê chilique. Eu dava chilique. Eu fazia barraco na rua. Isso é feio. Muito feio. Né? Eu achava que estava fazendo bonito. É horrível. Que vergonha. Mas Deus transformou a minha vida. Não deu uma de mulher chiliquenta, não. Ele tá errado, ore. Não bate boca. Quando um não bate boca, o outro também não vai bater. Ó. Ser mulher submissa é o seguinte. É estar ao lado de, é ser companheira de, é decidir com. Então é o seguinte, você vai decidir junto, você está do lado dele e você é companheira. Isso é uma mulher submissa. O meu esposo sempre fala assim, o que é meu é seu, o que é seu é meu. É, até as dívidas. Ele faz dívida, eu faço dívida, é dos dois. Os dois trabalham juntos. Não é o dinheiro dele e o meu dinheiro. Isso não existe. Isso também é a causa financeira é uma causa que dá muito divórcio. Então, é o seguinte, junte os dinheiros e pague as dívidas. Ah, porque é ela que fez a dívida? Ah, porque é ele que fez a dívida? Vocês moram na mesma casa. Vocês precisam sustentar os filhos, se sustentar, pagar as contas. Se junte. Eu sou confeiteira, eu vou no Lava Rápido, eu faço o que eu tenho que fazer lá. Eu faço um bico pra lá e pra cá. Eu faço as coisas dentro de casa. Eu vou em banco, eu vou em prefeitura, eu vou isso. Corro atrás de um monte de coisa. E ele tá junto comigo. Quando eu ganho dinheiro, a gente se ajunta e paga a conta que precisa pagar. Não é meu dinheiro e nem o dinheiro dele. Isso não existe. Isso não existe na minha casa. Isso não existe. E se isso existe na sua casa, comece a mudar. Ah, eu quero comprar uma casa, mas ela não quer ajuntar o dinheiro dela. Ah, porque ela ganha mais ou ele ganha mais. É porque eu me sinto mais empoderado porque ganha mais. Isso tá errado. Isso tá errado. Né? O que eu falo assim, o Jesus era submisso. Satanás era rebelde. Ao contrário de submissão, é rebelde. É rebeldia. E aqui não vem falar de... Ah, porque é o feminismo. Ah, porque é uma modinha do mundo o feminismo. Machismo. Tudo modinha do mundo. Esse negócio de mimimi não vem pra trás de mim, não. Sabe por quê? Porque o feminismo, ela denigra a mulher. Sabe por quê? Pode me xingar, eu não ligo, não. A mulher tira a roupa na rua e mostra suas vergonhas pra todo mundo ver. Mostra o seu corpo, que você não precisa mostrar pra todo mundo ver seu corpo. Tem mulher que defeca na rua pra fazer o quê? Isso significa o quê? Um protesto? Ah, porque eu sou feminista. É porque isso eu luto pelo poder da mulher. Mas isso vai levar aonde? Quando você morrer, você vai morrer e vai vir ao pó, igual o homem. O machismo é a mesma coisa. Nenhum é mais que o outro. O feminismo e o machismo quer dizer que um é mais que o outro.
E aqui, para mim, isso não existe. O homem e a mulher são iguais. O feminismo quer dizer que a mulher é melhor que o homem. E o machismo quer dizer que o homem é melhor que a mulher. E isso não existe. Não existe. Quem é servo de Deus não tem que acreditar nessas coisas, porque isso é uma lavagem cerebral, para falar a verdade. Nós somos iguais. O Senhor nos fez imagem e semelhança dele. Nós somos iguais. Não importa se você é homem, se você é mulher. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Se você olhar e pesquisar sobre feminismo e machismo, até denigre as pessoas. Essas mulheres que fazem protesto na rua, que pregam feminismo, tiram a roupa, ficam com os seios de fora, ficam com as partes íntimas de fora, defecam na rua. São coisas horríveis que elas fazem. Eu acho isso denegrindo a imagem da mulher. Isso pra mim não é feminismo. Isso pra mim não é feminismo. A partir do momento que isso denigre você, não é feminismo, não é machismo, não é nada. É puro satanismo. Satanás, ele quer denegrir a tua imagem. E elas estão dando asas para ele denegrir. O que é mais fácil? Dar a sua vida para alguém? É? Será que é fácil você dar a sua vida para alguém? Quem é que quer morrer pelo outro? Ninguém quer morrer por ninguém. O único que fez isso foi Jesus. Mais uma coisa. Nós cristãs temos que remar contra a maré. O que o mundo diz hoje não é o que Deus fala. O que o mundo diz hoje não é o que Jesus pregou, não é o que Jesus pregou para nós. Jesus pregou amor. Ele pregou que nós fôssemos iguais. Nós temos que ser iguais. A submissão, né, tem a ver com humildade. E humildade não é você colocar uma roupa velha, um chinelinho de dedo, porque a humildade vem do coração. Está dentro, não fora. Desculpa. A humildade, ela vem do coração, ela vem de dentro. Porque a pessoa pode ser a mais pobre que for e soberba. E pode ser a mais rica que for e humilde. A submissão vem da humildade também. O que eu posso dizer para vocês sobre tudo isso, eu fiz no meu casamento. E hoje meu casamento é abençoado. Hoje eu vivo uma bênção. Tenho lutas como todo mundo tem. Em outras áreas. Mas as lutas que eu tinha no casamento hoje, eu não tenho mais. Antes eu não tenho mais. O que eu sofri no meu casamento antes, nos 13 anos, até meu esposo se converter, hoje eu não sofro mais. Eu venci. Sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. Eu obedeci, eu ouvi a voz de Deus. Mesmo que todo mundo falasse assim, que eu era louca, que ele não ia casar comigo, que era para mim partir para outra. Tinha gente da família que falava que não queria ver eu nem pintada de ouro mais. Tinha gente da família contra o meu casamento, mas mesmo assim eu fui até o fim. Eu lutei, e até que um dia o Senhor me abençoou. Foram 13 anos orando pelo meu esposo. Não foi do dia para a noite, não. Foram 13 anos. Se eu conseguir, você também consegue. Se o meu casamento hoje é uma bênção, o seu também vai ser. Em nome de Jesus, eu determino e profetizo que toda luta ela vai cessar e você vai receber a vitória como eu recebi. Em nome de Jesus. Que o Senhor venha abençoar a sua vida. Que o Senhor venha abençoar a sua família. Que o Senhor venha abençoar o teu casamento. Em nome de Jesus. E que todas as lutas que você está passando, você venha superar. E que você venha vencer todas as suas batalhas. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe você neste dia. Foi uma bênção hoje. Teve vários contratempos. Né? Mas não importa. Importa que eu falei a palavra que o Senhor mandou eu falar para vocês. Amém? Que Deus abençoe a todas.